Bom dia. Quero cumprimentar todos os amados irmãos, irmãs, servo e serva, mancebo e manceba, com a paz do nosso Senhor Salvador. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Amados irmãos e irmãs, servo e serva, eu sou o obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Abriremos as nossas Bíblias nesse momento, na potente e resistente palavra do Senhor, em Marcos 5, o fortalecido e grandioso versículo de número 22 e 23. Assim diz a palavra do Senhor: eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés e rogou-lhe muito, dizendo: minha filha está à beira da morte. Rogo-lhe que venha e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Amados irmãos, olha, se nós pararmos, analisarmos, demos uma repensada, demos uma buscada dentro do Evangelho de Marcos e vamos perceber a perseguição desse próprio Jairo, desse próprio principais homens da sinagoga, esses principais homens do sinédrio, esses governantes, esses homens que estavam de frente, entre aspas, das obras do Senhor. Mas eles não estavam com retidão diretamente na obra do Senhor. Eles estavam manipulando o povo por uma direção das coisas que afastavam o Senhor Jesus, o nosso mestre, o nosso rei, o nosso sumo sacerdote, que afastava ele da presença desse povo e afastava eles das atitudes que eles tomavam em nome de Jesus. Nos dias de hoje estão dessa forma. Tem muitas denominações, não estou dizendo todas, não estou incriminando todas, algumas, fazendo revelação que Deus falou, Deus disse. É mentira, está revelando na carne, mas existe revelação sim. Quando o Espírito Santo de Deus toca aquela pessoa e batiza ela com o Espírito Santo de Deus, quando Deus dá a ela ministério de revelação, mas não é todos, é alguns, né? Naquela época estava dessa forma. Eles não olhavam Jesus como Deus, olhavam Jesus como mais um qualquer. Mas eles sabiam que eles conheciam a lei de Moisés. Eles sabiam que eles conheciam a lei de Moisés. Ele queria pegar Jesus dentro da lei de Moisés o tempo inteiro. Então, para isso, eles entendiam que Jesus, o nosso Deus, o nosso sacerdote, o nosso rei eterno, o nosso Deus, provedor da minha vida, da sua vida, era Deus e é Deus. Aí vem o Jairo, se prostra de joelho diante do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, para pedir para o nosso Deus Todo-Poderoso ir até a casa dele. Olha só, apenas colocar a mão na filha dele, que a filha dele será curada e terá vida. Naquele momento ele percebeu que o nosso Deus é o Deus, era o único, de toda a Judéia, de toda Jerusalém, de todo Damasco, Síria, e de todo o mundo. Não existe um Deus como o nosso Deus. E não existe, falei não existia, coloquei na época deles, e não existe um Deus como esse. Deus vitorioso, Deus de paz, um Deus que tem misericórdia dos seus filhos, que nós somos pecadores, nós somos de carne e osso, pedimos perdão. Às vezes as pessoas saem do trilho, saem da presença de Deus, pede a Deus de novo e Deus aceita como filho, que nós somos filhos de Deus. Aí o Senhor vai na casa de Jairo, olha só, sendo perseguido pelo Jairo, pelo sinédrio, pelos principais da sinagoga, ele vai na casa de Jairo, porque Deus não faz decepção de pessoas, não.
Deus salva a gente da cegueira espiritual. Deus salva a gente da presença do inimigo mortal, que é o diabo. Aí o Senhor foi lá e viu aquela multidão na casa de Jairo. Falou, saia todo mundo para fora. Deixa só eu e o meu sacerdote. Aí entra Jesus e o apóstolo dele lá. Põe a mão na menina e pede para ela levantar. Ela levantou na hora e saiu rindo e pulando. Ela chegou lá fora primeiro do que Deus. Só que Deus é onisciente, onipresente, está em todo lugar. Mas falando de uma forma de expressão comum. Quando Deus curou ela, já passou depressa, chegou lá primeiro. Mas Deus já estava lá fora. Deus já tinha lido o pensamento daquele povo. Estava lá fora. Aconteceu com a filha de Jairo a mesma coisa que aconteceu com lá. Deus curou Lázaro. Ressuscitou, curou, preparou e saiu para fora andando da túmula, do buraco onde estava uma pedra. É muito forte a presença de Deus em todos os lugares que chega. Deus ressuscitou Lázaro. Também. A sogra de Pedro estava doente, muito doente, com a febre danada acamada. Chega Jesus e os apóstolos na casa de Pedro. Aí perguntou a Pedro, cadê sua sogra? Está acamada, está doente, onde ela está ali? O Senhor só levantou a mão, curou ela já foi fazer bolo, torta, café para todos os apóstolos. Amados irmãos, olha para você ver quem é o nosso Deus. O Deus de 2, 3, 4, 5, 6 mil anos atrás é o mesmo Deus que opera hoje. É só ter obediência, acreditar e tiver fé. Porque Deus opera na minha vida. Deus opera na vida da minha esposa, nenenzinha, que está dormindo. É o amor da minha vida. Deus opera na vida dos meus filhos, dos meus netos, da mesma forma que operava lá atrás. Por causa da fé. Por causa da fé. Mãe de joelho, pai de joelho, avô de joelhos, neto de pé. É só tiver fé. Naquela época eles tinham fé. Quem tinha fé era curado. Quem tinha fé estava protegido pelo grande escudo, pelo broquete, pela rocha, pela poderosa mão de Deus. Mas quem não tinha fé estava no buraco. A fé é o fundamento das coisas que não existem, mas pela fé o nosso grande Deus de Israel faz existir. Eu sou testemunho vivo do que eu era, do que eu sou hoje. Eu sou testemunho vivo. Eu tenho fé, entrego tudo nas mãos de Deus. Não me preocupo com nada que eu entrego nas mãos de Deus. Eu me preocupo em não pecar. Me preocupo em não sair do caminho de Deus. Me preocupo em obedecer. Me preocupo em estar, andar e ficar na retidão de Cristo Jesus. É isso que eu me preocupo. Porque todo aquele que acreditar e tiver fé comerá o melhor dessa terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe meu grande casamento com a minha esposa maravilhosa, que eu amo demais, a nenenzinha. Peço que o Senhor circula nosso laço matrimonial com um manto sagrado, sujo de sangue, com sangue carmesim do Senhor. A poderosa mão do Senhor está sempre estendida sobre a minha família, a família da minha esposa maravilhosa, a nenenzinha que eu amo, sobre os netos dela, sobre os filhos dela, que a poderosa mão do Senhor está sempre sobre os meus filhos, sobre os meus netos, sobre esta casa onde nós estamos fazendo essa live, que é meu primeiro santuário, que a poderosa mão do Senhor esteja direcionada sobre a minha borracharia, onde é meu segundo santuário, onde eu oro, prego, falo de Deus para as pessoas, onde o Senhor envia os meus fregueses para me tirar o meu sustento de cada dia, e aonde o Senhor envia todos os meus fornecedores para me ganhar meu pão de cada dia. Que a poderosa mão de Deus e a poderosa mão do Senhor, com braço de aço e mão de ferro, está direcionada à minha borracharia, me protegendo de toda invertida maligna, me protegendo de todo aquele que se levantar contra mim, já se levanta derrubado em nome do Senhor Jesus. Amém.